A coisa na soleira da porta. Capítulo 4. Derby já estava casado havia mais de 3 anos naquele dia de agosto em que me chegou o telegrama do Maine. Eu havia ficado 2 meses sem vê-lo, mas ouvira dizer que ele tinha viajado a negócios. A Zenath, ao que se supunha, fora com ele, embora os mexeriqueiros vigilantes declarassem que havia alguém no primeiro andar da casa, por trás das cortinas duplas das janelas. Eles haviam espreitado as compras feitas pelos criados, e agora, do condado da cidade de Chesuncook, havia uma ligação a respeito de um louco enlameado que surgiu aos tropeços para fora dos bosques, com desvarios delirantes e gritando-me por proteção. Era Edward, e ele tinha sido apenas capaz de lembrar o seu próprio nome, meu nome e endereço. Chesuncook fica perto do mais selvagem, mais denso e menos devassado cinturão florestal do Maine, e levei um dia inteiro me sacolejando por uma paisagem fantástica e hostil para chegar de carro até lá. Encontrei Derby em uma cela do asilo da cidadezinha, oscilando entre acessos de delírio e apatia. Reconheceu-me na hora e começou a despejar uma torrente de palavras confusas e sem sentido na minha direção. Dan, pelo amor de Deus, a cova dos Shoggoths, descendo 6.000 degraus, a abominação das abominações. Eu nunca deixaria ela me levar, e então me vi lá. Ya, Shub-Niggurath! O vulto se levantou do altar, e lá estavam 500 uivando. A coisa encapuzada berrava, Camog, Camog. Era esse o nome secreto do velho Efraim. Eu estava lá, onde ela prometeu que não me levaria. 1 minuto antes, eu estava trancado na biblioteca. E então, eu estava lá aonde ela tinha ido com meu corpo. No lugar da suprema blasfêmia, a cova ímpia, onde começara o reino das trevas. E o guardião vigia o portal. Eu vi um Shoggoth. Ele mudava de forma. Não posso suportar. Não vou suportar. Vou matá-la se me mandar lá de novo. Vou matar essa coisa. Ela, ele, a coisa. Vou matá-la. Vou matá-la com as minhas próprias mãos. Foi preciso 1 hora para acalmá-lo, mas ele enfim se tranquilizou. No dia seguinte, arrumei-lhe umas roupas decentes no vilarejo e partimos juntos para Arkham. Seu ataque histérico havia passado, e ele ficou inclinado ao silêncio, embora começasse a murmurar coisas obscuras consigo mesmo quando o carro cruzou Augusta, como se a visão de uma cidade despertasse recordações desagradáveis. Era evidente que ele não queria ir para casa, e considerando os delírios fantásticos que parecia ter sobre a esposa, delírios, de certo, decorrentes de alguma experiência hipnótica real a que fora submetido, achei que seria melhor que não fosse. Decidi que eu mesmo iria acompanhá-lo por algum tempo, a despeito do possível desagrado de Azenath. Mais tarde, eu ajudaria a obter o divórcio, pois havia, com toda certeza, fatores mentais que tornavam aquele casamento suicida para ele. Quando entramos em campo aberto, os murmúrios de Derby foram sumindo e ele cochilou, com a cabeça pendida no assento ao meu lado enquanto eu guiava. Durante nossa passagem, ao entardecer por Portland, os murmúrios recomeçaram, mais distintos do que antes, e quando conseguia ouvi-los, identificava uma torrente de disparates, de todo desvairados sobre Zenath. O tanto que ela atormentara os nervos de Edward estava claro, pois ele havia tecido todo um conjunto de alucinações a respeito dela. Seu estado atual, resmungava furtivamente, era apenas um de uma longa série. Ela se estava apoderando dele, e ele sabia que algum dia não o deixaria mais partir. Mesmo agora, era provável que ela só o deixasse sair quando tinha necessidade, porque não podia retê-lo muito tempo de cada vez. Ela se apoderava sempre de seu corpo
e ia a lugares inomináveis para ritos inomináveis, deixando-o no corpo dela, trancado no primeiro andar. Mas às vezes não conseguia retê-lo, e ele se achava, de repente, no próprio corpo, em algum lugar muito distante, pavoroso e talvez desconhecido. Às vezes ela se apoderava dele de novo, mas em outras não conseguia. Em muitas ocasiões, ele era largado em algum lugar como aquele em que eu o encontrara. Inúmeras vezes, ele tinha de voltar para casa de distâncias tremendas, arranjando alguém para guiar o carro depois de encontrá-lo. O pior era que ela se estava apoderando dele mais e mais tempo de cada vez. Ela queria ser um homem, ser humana por completo, e por isso se apoderava dele. Havia identificado nele uma combinação de cérebro bem constituído e vontade fraca. Algum dia, ela o ocuparia de todo e desapareceria com seu próprio corpo. Desapareceria para se tornar um grande feiticeiro como seu pai e o deixaria ilhado naquela casca que nem inteiramente humana era. Sim, agora ele entendia o sangue de Innsmouth. Tinha havido uma conspiração com criaturas marinhas. Era horrível. E o velho Efraim, ele havia conhecido o segredo, e quando ficou velho, fez uma coisa abominável para se manter vivo. Ele pretendia viver para sempre. Asenath conseguiria. Uma demonstração bem-sucedida já havia ocorrido. Enquanto Derby prosseguia com suas lamúrias, observei-o atentamente, comprovando a impressão de mudança que uma observação anterior me causara. O paradoxo era que ele parecia em melhor forma do que o normal, mais firme, mais maduro e sem o traço de languidez doentia causado por seus hábitos indolentes. Era como se fosse, de fato, ativo e vigoroso pela primeira vez em sua vida mimada, e imaginei que o poder de Asenath o devia ter empurrado para as vias não habituais de ação e vivacidade. Mas, naquele momento, sua mente estava em um estado lamentável, pois ele resmungava extravagâncias desvairadas sobre a esposa, magia negra, o velho Efraim e uma certa revelação que até a mim convenceria. Repetia nomes que eu reconhecia por ter folheado volumes proibidos no passado, e de vez em quando fazia-me estremecer com uma certa linha de consistência mitológica, de coerência convincente, que percorria seus balbúcios. De tempos em tempos, fazia uma pausa, como se estivesse juntando forças para alguma revelação suprema e terrível. Dan, não se lembra dele? O olhar feroz e a barba desgrenhada, que nunca embranquecia. Ele me encarou uma vez, e eu jamais pude esquecê-lo. Agora, ela me encara daquela maneira. E eu sei por quê. Ele a descobriu no Necronomicon, a fórmula. Não ouso dizer-lhe a página ainda, mas quando o fizer, você poderá ler e compreender. Aí, você vai saber o que me tragou. Em frente, em frente, em frente, em frente. De corpo para corpo, para corpo, para corpo. Ele não pretende morrer jamais. A centelha da vida, ele sabe como romper o elo. Ela pode arder por algum tempo, mesmo depois que o corpo está morto. Vou dar-lhe pistas, e talvez você possa imaginar. Ouça, Dan. Sabe por que minha mulher se esforça tanto com aquela estúpida escrita de trás para diante? Já vi o manuscrito do velho Efraim. Quer saber por que me arrepiei quando vi umas anotações apressadas que Asenath havia feito? Asenath. Será que existe essa pessoa? Por que eles suspeitam que havia veneno no estômago do velho Efraim? Por que os Gilman murmuram sobre a maneira como ele gritava, como uma criança apavorada, quando ficou louco e Asenath o trancou no quarto almofadado do sótão, onde o outro havia estado? Seria a alma do velho Efraim que estava trancada? Quem havia trancado quem? Por que, durante meses, ele andara à procura de alguém com mente boa e vontade fraca?
Por que ele maldizia por sua filha não ser um filho? Diga-me, Daniel Upton, que troca diabólica foi eternizada na casa de horror, onde aquele monstro blasfemo tinha a filha confiável, de vontade fraca e meio humana à sua mercê? Não a terá tomado permanentemente, como ela fará comigo no final? Diga-me, por que essa coisa que se chama Zenat escreve de maneira diferente quando está com a guarda aberta, de forma que não se consegue diferenciar sua escrita da... Foi então que a coisa aconteceu. A voz de Derby progredia para um grito agudo em seu delírio, quando foi abruptamente interrompida por um dique quase mecânico. Pensei naquelas outras ocasiões, em minha casa, quando suas confidências haviam cessado de repente. Quando eu suspeitara que alguma obscura onda telepática da força mental de Azenat estava interferindo para silenciá-lo. Esta, porém, era alguma coisa inteiramente diferente, e senti muitíssimo mais horrível. O rosto ao meu lado se desfigurou até ficar quase irreconhecível por um instante, enquanto um estremecimento percorreu seu corpo todo. Era como se todos os ossos, órgãos, músculos, nervos e glândulas estivessem se reacomodando em uma postura, em um ajuste de tendões e em uma personalidade geral e radicalmente diferentes. Eu não saberia dizer, por mais que quisesse, onde residia o horror supremo, mas fui varrido por uma onda de enjoo e repugnância, uma sensação tão paralisante, petrificante, de absoluta estranheza e anormalidade, que minha empunhadura do volante ficou fraca e insegura. A figura ao meu lado parecia menos um amigo de toda a vida do que alguma intrusa monstruosa do espaço exterior, algum foco maldito, de todo execrável, de forças cósmicas malignas e misteriosas. Fiquei desacordado por um instante apenas, mas um instante depois, meu companheiro havia empunhado o volante e me obrigara a trocar de lugar com ele. O crepúsculo havia escurecido bastante, então, e as luzes de Portland já haviam ficado muito para trás, não me permitindo discernir perfeitamente o seu rastro. O brilho de seus olhos, porém, era assombroso, e eu sabia que ele devia estar naquela estranha condição enérgica, tão distinta de seu modo de ser habitual, que tantas pessoas haviam notado. Parecia estranho, incrível, que o lânguido Edward Derby, incapaz de se proteger e que jamais aprendera a dirigir, estivesse me dando ordens e assumindo o volante do meu próprio carro. Mas foi isso mesmo que ocorreu. Ele ficou sem falar durante algum tempo, e em meio ao meu inexplicável horror, fiquei contente que não o fizesse. Sob as luzes de Bidford e Sackle, pude ver seus lábios bem apertados, e estremeci com o brilho de seus olhos. As pessoas estavam certas. Ele se parecia terrivelmente com a esposa e com o velho Efraim quando estava naquele estado. Não era de se espantar que seus modos provocassem repulsa. Havia neles alguma coisa de anormal e diabólico, e senti com maior força, ainda, o elemento sinistro, devido aos delírios alucinados que estivera ouvindo. Com todo o meu antigo conhecimento de Edward Pickman Derby, aquele homem era um estranho, um intruso vindo de alguma espécie de abismo infernal. Ele não abriu a boca até chegarmos a um trecho escuro da estrada, e quando o fez, sua voz me pareceu muito pouco familiar. Era mais profunda, mais firme e mais decidida do que as que eu tivera oportunidade de ouvir de sua parte, enquanto seu sotaque e sua pronúncia estavam modificados por completo, conquanto com vagas, remotas e perturbadoras lembranças de alguma coisa que não consegui situar direito. Creio que exibia um traço irônico, muito profundo e genuíno no timbre. Não a pseudo-ironia vistosa, viva, do calejado, sofisticado que Derby costumava afetar, mas alguma coisa soturna, essencial, penetrante e potencialmente
má. Fiquei estarrecido com aquela atitude de autocontrole, seguindo tão de perto a articulação daqueles resmungos aterrorizados. Quero que esqueça meu acesso de agora a pouco, Upton. Ele dizia. Você sabe como são meus nervos e imagino que possa desculpar essas coisas. Estou muitíssimo grato, é claro, por essa carona para casa. E também deve esquecer qualquer coisa maluca que eu possa ter dito sobre a minha mulher e sobre coisas em geral. É isso que dá a estudar demais em um campo como o meu. Minha filosofia está repleta de conceitos bizarros, e quando a mente fica exausta, ela cozinha toda sorte de aplicações concretas e fantasiosas. Vou tirar um descanso a partir de agora. Você, provavelmente, não me verá por algum tempo e não deve culpar as Enates por isso. Essa viagem foi um tanto esquisita, mas é tudo muito simples. Há certas relíquias indígenas nos bosques do norte, monumentos de pedra e coisas assim, de grande importância para o folclore. E as Enates e eu estamos pesquisando essas coisas. Foi uma busca trabalhosa e parece que perdi a cabeça. Vou mandar alguém recuperar o carro quando chegar em casa. Um mês de repouso vai colocar-me em forma de novo. Não me lembro da minha parte na conversa, pois a estranheza desconcertante de meu companheiro de viagem enchia minha cabeça. A cada instante, meu indefinível sentimento de horror cósmico ia aumentando, até me deixar em um virtual delírio de ansiedade pelo fim da viagem. Derby não se ofereceu para me devolver o volante e me alegrou a velocidade com que passamos por Portsmouth e Newburyport. No entroncamento de onde a estrada principal segue para o interior, evitando Innsmouth, fiquei um pouco apreensivo que meu motorista enveredasse pela tenebrosa estrada costeira para aquele lugar maldito. Não foi o que ele fez. Acelerou para o nosso destino, cruzando com rapidez por Rowley e Ipswich. Chegamos em Arkham antes da meia-noite e encontramos as luzes ainda acesas no velho solar de Crowninshield. Derby saiu do carro com uma apressada repetição de agradecimentos e eu fui para casa sozinho, com uma estranha sensação de alívio. A viagem havia sido terrível, mais terrível ainda porque eu não saberia dizer o porquê. E não lamentei a previsão de Derby de uma longa ausência de minha companhia.